receber o pastor Wanderson Araújo, da Igreja de Cristo do Avivamento. Os filhos falam do avivamento, né? E temos a esposa dele, a pastora Alessandra, é isso? Ela vai ter uma saudação aqui para a igreja. Ela gosta muito de trazer a saudação, vai trazer a saudação para nós. Por favor, pastor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode passar o tempo para você, isso, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, né? Sempre muito feliz de estar aqui, esses pastores abençoados, essa igreja abençoada. Eu estive aqui há umas semanas atrás, no Congresso de Mulheres, e foi maravilhoso, né? Deus derramou a sua glória sobre nós aqui neste lugar. O Senhor colocou no meu coração em Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus. O inimigo ele tem muitos planos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? Mas feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que anda nos seus caminhos, né? Feliz é aquele que obedece os mandamentos do Senhor, né? A família é abençoada e os planos do Senhor são sempre os melhores para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Amém? Agradeço a Deus. Para ele levar um susto. Tá bom. Tá bom? Só fica na tua, deixa Deus agir. Porque se você orar, vai atrapalhar. Não, vou deixar nas mãos do Deixa Senhor. na mão do Senhor, que o Senhor vai cuidar de tudo. Diga assim, que bênção. Diga ao Senhor assim, que bênção. Deus está curando, Deus falou que está curando, está curando. Pastor, o Anderson é todo o seu público. Estamos curiosos aqui para aprender. Aleluia, Jesus. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um prazer voltar a esse lugar abençoado, com esses pastores abençoados, amém? Fico muito feliz de estar aqui nessa manhã. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu acredito que Deus ainda tem para falar ainda conosco. Eu já senti a presença do Senhor de forma maravilhosa aqui. Sempre é muito bom estar ceando, né, irmãos? Participando do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, nós não somos Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você não é de... E aí ele falou: olha, fazer em memória de mim, deixa para nós esse presente tão maravilhoso. Todos os meses nós temos essa condição de participar. A palavra de Deus diz que aquele que não participa, ele não tem vida em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Vai dar certo aí, varão? A voz aqui, irmãos, me perdoem já. Não deu para trazer como que a senhora falou mesmo? Nós temos uma família abençoada. Temos 4 filhos. Né? Faz 20 anos que a gente está casado, para a glória de Deus. Nós pastoreamos ali na Igreja de Cristo do Avivamento, lá no Pedregal. E eu quero agradecer ao pastor pelo convite, ao pastor. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe de vocês. Vai dar certo, Varão? Não sei se aqui sabe, mas me ajudem aí. Tem letra grande? Vladimir Campos também. Grande é o Senhor e no digno de louvor. A cidade do nosso Deus.
Aleluia. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande. É nele que nós temos as nossas vitórias. É nele que nós temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Seja grato a Ele e agradecer. Obrigado, Senhor. Nome em nossas vidas. Confiamos entre o infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, amém? Amém. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E foi por causa dele, é por causa dele que nós estamos aqui nessa manhã, para engrandecer o nome dele. Aleluias. Não perca essa oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor, queridos. Aleluias. Essa manhã eu quero falar um pouco sobre maturidade espiritual. Quero que você abra comigo sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 16. A partir do verso, eu tinha colocado mas a partir do verso 13, irmão. Mateus 16, vamos ler um pouco, a partir do verso 13. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler esses primeiros versículos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz essa pergunta, amém? Para os seus discípulos. E aí, o 14 diz assim: e eles disseram-nos João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, preste atenção nesse versículo. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? O verso 17, Jesus diz assim: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Continue com a Bíblia aberta. Vamos lá, eu vou ler de novo. Vou dar uma ênfase nesse versículo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Quem revelou, irmãos? Quem revelou? O Pai. Quem estava dizendo que tinha sido o Pai que tinha revelado? Jesus. Dizendo para quem?
para Pedro. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Então vamos lá. Verso 22. 22 não, vamos no verso 21. Vamos ler no verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Beleza. Vamos para o verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Amém? Amém. Quem estava repreendendo quem? Pedro estava repreendendo quem? Jesus. Vamos terminar o texto. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Aí vai lá Jesus responder. Olha o que Jesus fala. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você entendeu alguma coisa aqui? Você está entendendo alguma coisa que aconteceu aqui? Como que no mesmo texto a gente está vendo um homem que ele é usado por Deus. Nós estamos vendo um homem, pastor, que o próprio Deus traz uma revelação para ele. E Jesus, ele fica feliz com aquela posição de Pedro, com aquela revelação que Deus tinha dado. Será que não foi Deus que usou Pedro? Não, foi Deus que usou Pedro, sim. Porque o próprio Jesus estava dizendo: olha, não foi você, não foi carne, foi o próprio Pai que te revelou. Aleluia. Um pouco na frente, o próprio Pedro, o mesmo, não é outro Pedro, querido, não é outro Pedro, é o mesmo Pedro. O mesmo Pedro fala o quê? Ele é usado por quem? Pelo Satanás, pelo diabo. E aí Jesus repreende. E ele é usado de uma forma tão grande a ponto de tentar repreender Jesus. Sem noção nenhuma. Porque para repreender Jesus tem que ser sem noção. E aí o próprio Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus, ele entendia que naquele momento agora quem estava usando Pedro era o diabo. Como assim, pastor? Que coisa mais confusa. Você sabe o que é isso que está acontecendo? Você sabe o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o retrato de hoje. A gente tem visto, pastor, o retrato. A gente está vendo a vida do retrato de uma vida de um cristão sem maturidade espiritual. De um cristão de ânimo dobre. De um cristão que ainda está em desenvolvimento da fé. E tem pessoas que elas são muito usadas por Deus. Que Deus tem propósitos lindos na vida dela. Que Deus quer usá-las de forma maravilhosa. E às vezes a gente não entende como que determinadas palavras saem da boca dessas pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. O mais triste é que às vezes nós podemos estar inseridos no meio dessas pessoas. Porque na realidade o diabo, ele usa quem dá espaço. Se você der brecha para ele, ele usa. Ele quer usar todo mundo, mas ele só usa aqueles que dá brecha. E o Espírito de Deus também, ele usa. E ele opera onde há liberdade. Então nós estamos vendo um retrato de um homem. Nós estamos vendo um simbolismo que nós temos visto muito nos dias de hoje. Homens que são homens de Deus, pessoas que são pessoas de Deus, que no momento estão gerando, ministrando palavras abençoadas sobre a vida das pessoas, que verdadeiramente são usados por Deus. Não é que não são usados por Deus, mas falta aquela maturidade espiritual. A Bíblia fala sobre duplicidade, fala sobre ânimo dobre.
E a realidade que acontece, queridos, é que todos os dias nós estamos sujeitos a acordar e se não vigiarmos. Porque Jesus ele vira para os seus discípulos lá no Getsemane e fala: olha, vocês vigiem e vocês orem, para que vocês não caiam em tentação. Então não é levantar a mão para o céu um dia, aceitar Jesus e pronto, e acabou, e todos os dias eu vou ser usado pelo Espírito Santo, todos os dias eu sou usado pelo Senhor, por Deus, e pronto, acabou. É uma vida constante. É uma caminhada constante. O que eu acho mais lindo na presença do Senhor, o que eu acho mais lindo de Deus, pastor, é que quanto mais eu busco, mais Deus gera sobre a minha vida. É uma progressão espiritual. Não existe limite para ser usado por Deus, mas existe condição. Não existe limite, mas existe condição. E qual é a condição? Que nós vamos dar lugar para Deus. Amém, queridos? Então nós somos todos, nós somos sujeitos. Quanto nós somos sujeitos? Irmãos, às vezes eu acordo hoje aqui, eu estou numa bênção, um ano maravilhoso, com tantos pensamentos, tantos projetos, e no dia seguinte, às vezes eu não acordo com aquele mesmo ânimo. E cabe a mim, como servo do Senhor, prosseguir. Olhar para o alto, olhar para o céu, não olhar para as minhas limitações, para as minhas fraquezas. Olhar para o Senhor e entender que tem um propósito e eu preciso vencer todos os obstáculos para poder alcançar algo maior de Deus, para poder chegar no caminho a algo muito maior de Deus. E a gente está falando de um homem, irmãos, que ele era muito impetuoso. A gente está falando de um homem que na Bíblia, ele era aquele camarada que falava: olha, vem cá. Jesus chamava para andar em cima das águas. Eu tenho coragem, eu vou. Ele se dispunha. Ele ia. Quando Jesus chamou eles, que eles estavam lá pescando, Jesus chama eles, na hora eles largou tudo para trás. Como que é difícil hoje? Como que é difícil deixar tudo para trás hoje? E a gente olha para Pedro e a gente vê características lindas na vida de Pedro. A gente vê Pedro sendo usado de várias maneiras no decorrer da palavra. Ele andou 3 anos com Jesus, mas ele ainda era Pedro. Ele ainda precisava de algo muito maior, pastor, que Deus tinha para liberar um pouco mais na frente sobre a vida dele. E Jesus, por mais que conhecesse bem Pedro, mantinha ele pertinho, porque sabia que quando nós estamos perto de Jesus, nós aprendemos muito. É verdade, aleluia. Nós precisamos estar perto de Jesus para aprender. Não significa que nós não vamos dar alguns vacilos no meio da caminhada. Eu não estou aqui justificando o vacilo de ninguém. Eu estou falando por causa da situação do homem. Mas Deus, ele é tão lindo e tão maravilhoso. E aí aquele Pedro agora, ele fala de Jesus, ele fala para Jesus através de Deus, usado por Deus. E agora em outro momento ele é usado pelo inimigo. Mas Deus não quer que a sua igreja se mantenha assim. Eu não estou aqui nessa manhã para dizer que isso é normal. Eu estou aqui para dizer que quando o homem estabelece, quando o homem vive um nivelamento espiritual, Deus vai fazer coisas muito maiores do que já fez na vida deles. Andar sobre as águas era fichinha para o que Deus tinha preparado para fazer através da vida de Pedro. Mas Pedro precisava de mais intimidade com Deus. Pedro precisava de algo mais, pastor, do que andar do lado de Jesus. Ele precisava conhecer na íntegra quem era Jesus. Eu quero dizer para os irmãos desta manhã que o Senhor ele tem muito para nos ensinar. Aleluia. O Senhor tem muito para nos ensinar. Essa fonte é inesgotável. E as experiências que Deus tem para trazer à nossa vida, elas são maravilhosas. Como o pastor contou testemunhos aqui. O Deus que nós servimos não é um Deus de passado, não, queridos. Não é um Deus que agia só lá no templo lá de Moisés, não, queridos. O Deus que agia antes, ele age hoje. Ele vai agir amanhã porque ele é Deus e ele não muda. Ele não muda, mas é necessário nós, como servos, como discípulos, nós, irmãos, prosseguirmos em conhecer a Deus. Nós nos achegarmos mais a Deus. E para isso, irmão, a gente tem que deixar um monte de coisa para trás. E a primeira coisa que a gente precisa começar a deixar para trás é o velho Pedro. É o velho homem, é o velho Anderson, é a velha Alessandra.
Nós precisamos nos deixar aquele homem que fica tentando. Você está vendo? Sabe o que eu olho aqui? Eu vejo nesse versículo uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. O diabo, por um lado, tentando te usar. E Deus, por outro lado, tentando estabelecer o reino dele na sua vida, na sua igreja, no meio do seu povo. Deus quer levantar o reinado dentro de você, querido. E a gente vê essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, e a gente sabe que ela existe. Quantas coisas o inimigo não tenta trazer sobre as nossas vidas, pastor? Quantas coisas não precisam ser mudadas dentro de nós? Quantas coisas? E aí vem essa guerra espiritual. E aí Pedro já se achava um camarada, que andava com Jesus. Ele já tinha tentado andar sobre as águas ali. Conseguiu andar um pouquinho, foi bem. Depois veio aquele medo, ele começou a afundar. E tantas outras experiências que ele não tinha. Quantas outras coisas, porque Pedro sempre estava, você já observou que Pedro sempre estava do lado, pertinho de Jesus. Mas como assim, pastor? Uma pessoa que está tão perto de Jesus e tem tantas falhas. Como que pode a pessoa estar tão perto de Jesus? Irmãos, é porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor. Ele fica esperando você dar um vacilo. Ele fica esperando você dar uma brecha. E quando você dá essa brecha, sabe o que vai acontecer? Ele vai usar. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, em nome de Jesus, nesta manhã, nós vamos sair daqui um pouquinho mais maduros espiritualmente. Porque nós precisamos de maturidade. Paulo, em determinadas situações, chega e diz: gente, pelo amor de Deus, até hoje vocês agem como meninos. Até hoje vocês são imaturos. E às vezes eu estava vindo da igreja agora, a gente que é pastor, a gente enfrenta cada situação. E eu estava vendo a situação que me passaram. E eu fui pensando aquilo, eu falei: meu Deus, quanta imaturidade espiritual, como que são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que são usadas por Deus, e às vezes dá umas brechas, umas coisas tão besta, Fala, Jesus. impede com que Deus ele venha trazer a plenitude, a sua virtude sobre essa pessoa, para ela viver coisas maiores. E tem pessoas que não vivem coisas maiores, fica sempre no raso, porque não muda as suas atitudes, porque não muda o seu jeito de ser, porque não abandona. Não abandona, nós precisamos deixar o velho Pedro para trás. Jesus ele vira e fala: olha, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O maior desafio de um cristão, irmãos, não é ver um milagre, porque Deus faz um milagre quando o cristão está na posição e quando ele tem a sua fé. Porque milagre para Deus é fichinha. Mas o maior desafio de um cristão é deixar o velho Pedro para trás. É deixar as velhas manias. É ficar calado quando alguém vem com fúria para cima dele. É ter autocontrole. E era disso que Pedro estava precisando, de autocontrole. E engraçado, porque geralmente as pessoas, quando nós estamos nessa posição, a gente nunca reconhece, né? Ah não, mas eu não sou assim. Eu não sou assim não. Aí Jesus lá na frente vai bater um papo por eles. E aí Jesus pega e fala para eles o seguinte, fala, o que Jesus fala aqui? Lá em Mateus 26, no verso 31. Então Jesus disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí vai lá Pedro. Tinha que ser, né? Lá vai Pedro. Olha o que Pedro fala. Mas Pedro, vírgula, respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Vocês lembram de Sara, quando o anjo chega e fala que ela vai ter um filho, fala para Abraão e ela está lá no cantinho, ela dá aquela risadinha. Lembra? Sim. Eu imagino Jesus dando aquela risadinha para Pedro. Eu imagino aquela risada, porque Jesus conhece, gente.
Jesus conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe quem nós somos plenamente. Nós podemos chegar aqui, colocamos aquelas roupas lindas, maravilhosas, mas a realidade é que dentro de nós, o nosso interior, irmãos, é Jesus que sabe o que está lá dentro. E Pedro, ele não tinha entendido ainda que Jesus sabia todas as coisas, e ele fala, não, eu não vou não. Eu não vou fazer isso, eu não vou me escandalizar, eu não vou fazer isso. É a fé saindo, pastor. Glória a Deus. Mas Jesus já sabia de todas as coisas. Aí que Jesus fala para ele, ó, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, quantas vezes, irmãos? 3 vezes me negarás. Antes do galo cantar, Pedro negaria Jesus. E aqui eu vejo uma coisa, pastor, um grande outro problema nosso, irmãos, e eu acredito que quando Deus traz a sua palavra, porque a sua palavra ela é penetrante, como uma espada de 2 gumes, e ela vai entre a alma e o espírito, não é em vão, ela é para trazer cura, é para trazer uma nova realidade. Aleluia. Ela é penetrante, ela é verdade. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. E aqui eu vejo Pedro não reconhecendo, Jesus dizendo para ele, orientando ele, falando, vai acontecer isso e isso, ele veio calar a bocona dele e fala, não, vou mudar, vou ficar na minha, é verdade, porque Jesus sabe de todas as coisas, irmão, porque nem sempre que Deus fala é agradável para a gente. Nem sempre quando Deus vai falar, você vai ficar dando palma, batendo palma, dando glória a Deus, às vezes vai doer e você vai tentar esquivar daquilo. Uma vez, esse dia agora, uma irmã minha liga, lá de Uberlândia, ímpia. Ela liga e fala, olha, eu tive um sonho com você. Eu falei, que sonho? O coração já fica assim meio, né? Que sonho? Às vezes a gente tenta olhar para a vida desmantelada da pessoa, mas Deus, Ele usa quem quer, viu, irmãos? Deus, Ele usa quem quer. Eu tive um sonho que Deus pegava e mandava dizer para você. Deus, no sonho, ela sonhava que Deus mandava me dar um recado. E eu comecei a olhar e ela começou a falar. Eu falei, não, isso não é para mim, não. Mas eu não falei para ela, eu fiquei calado. Eu falei, não, isso não é para mim, não é possível, gente. Não é possível. Eu não faço isso, não é de jeito, não. Aí eu peguei e parei. Falei, vou pensar aqui. Comecei a pensar. O Espírito Santo começou a trazer a memória. O Espírito Santo começou a me lembrar. Eu falei, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor usou ela. Eu não queria, eu não aceitei a primeira instância aquela palavra, mas eu vi que ela era necessária. Aleluia. E aqui Pedro, em vez de ele receber o que Deus está trazendo para ele, pastor, ele, não vai acontecer isso comigo, não. Eu não sou assim, não. Eu não preciso mudar isso, não. Pastor está falando, Deus está usando o pastor, Deus está usando o fulano, está usando o ciclano. Não, eu não vou receber isso, não. Isso não é para outro, não. Por que trouxe a palavra dessa? Porque não era para mim, sim. Deus, se Deus fala, é porque alguma coisa ele tem. Porque a palavra dele não volta vazia. Mas Pedro não queria reconhecer que seu bambam não era com ele. Vamos lá? Lá na frente, em Mateus 26 ainda, lá no verso 70, aí Jesus fala para ele o quê? Falou que ele ia negar ele. Antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes. Vamos lá, primeira vez. Verso 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Por quê? Porque alguém tinha falado, ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Aí ele falou, não, você está falando besteira, não sei o que você está falando, não. Vamos lá, 71. Saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro, 72, fala o quê? Ele negou a segunda vez. Ele negou outra vez. Com juramento, jurando. Descarado, irmãos. Que mentiroso, descarado. Não conheço tal homem. 73. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Aí de repente, quem é que canta? Olha o alarme, sabe aquele alarme? Olha o alarme. Então começou ele, aí ele pegou antes do galo cantar, ele começou a dar um piti, né? Como diz por aí.
dar uma crise, fazer um barraco. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Imediatamente. Sabe como Deus dá aquele tapa na nossa cara? E fala: olha, eu sei quem você é. E Deus nos prova. Tem coisas que Deus deixa acontecer na nossa vida para nos provar a nós mesmos. Não é para ninguém, não é para Ele, é para você mesmo. Tem coisas que Deus permite acontecer para mostrar para você mesmo, para provar para você que Ele, irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Então aceite, procure entender, procure compreender o que vem de Deus. Primeiro, como cristão, nós temos que compreender o que vem de Deus. Ter um discernimento espírito para saber o que vem de Deus. E aceitar na nossa vida e procurar a mudança que nós precisamos. Amém? Vamos para... Quanto tempo que eu tenho mesmo, gente? Não, meu Deus. Vamos para frente. Agora aqui, nesse versículo, eu quero falar sobre a chave. Nesse versículo, pastor, está a chave da mudança na vida de um cristão. Nesse versículo está o resultado, é o antídoto que nós precisamos para essa vida de duplicidade. Olha só, 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Glória a Deus. Que lhe disseram: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aí aqui vem a chave. E saindo dali, chorou amargamente. Imagina como ficou a alma daquele menino. Imagina depois, pastor, vendo o Senhor Jesus ser crucificado e passar tudo que passou. Quem estava acostumado a andar com Jesus, viver com Jesus, ver os milagres de Jesus, teu carinho, irmãos, é bom demais andar com Jesus, gente. É ou não é gostoso estar com Jesus, estar na presença do Senhor? Nós estamos aqui nessa manhã, vocês poderiam estar em casa, mas nós estamos aqui nesse culto, porque é bom estar na presença de Deus. Não quero só que esteja, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que esse é um lugar propício para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, um lugar que Deus preparou para isso. E agora Pedro, ele só se vê em amargura e vê um arrependimento dentro do coração daquele homem. E a chave para a mudança, irmãos, é arrependimento, é reconhecimento, é entender, é lembrar. Ele lembrou que Jesus tinha falado que aquilo aconteceria. Irmãos, até aqui, presta atenção, até aqui ele não estava lembrando, não. Até aqui ele não lembrava do que Jesus falava, que Jesus tinha dito que 3 vezes ele negaria. E de repente cai a ficha, ele lembra. E aí ele lembrou que Jesus tinha dito para ele. Quantas vezes a gente lembra, depois que a gente já... né? Quantas vezes a gente lembra já é tarde? Por isso nós precisamos continuar perto, colado em Jesus. Nós precisamos estar relembrando aquilo que Jesus traz. Essa palavra maravilhosa, o cristão é importante para o cristão estar, irmãos, meditando na palavra. Isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é a nossa orientação como servos de Deus. Mas aí Pedro, naquele momento, pastor, ele começa a caminho de algo poderoso que aconteceria na vida dele. A partir desse momento, Pedro, ele se arrepende. Ele tem aquele momento ali onde ele lembra das palavras de Jesus. E ele vem com aquele choro. E daqui para frente a gente vê as coisas mudando. Jesus, ele passou por tudo que teve que passar, porque ia acontecer mesmo. Mas esse Pedro aqui, e de repente Jesus volta. Ele fica maravilhado de ter visto Jesus novamente. Aí Jesus vem e faz aquela multiplicação maravilhosa dos peixes. Quando Jesus volta, ele encontra Pedro, sabe aonde? Sabe aonde? Pescando. Você lembra quando Jesus falou para Pedro, olha, você não vai ser mais pescador de homem não, agora de peixe não, agora você vai ser pescador de homens. Pedro, por mais que ele tinha se arrependido, ele tinha voltado para trás. Ele tinha voltado para aquele lugar onde Jesus tinha tirado. Aleluia. Ele retornou. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu não sei se você lembra do seu passado, ou se nós temos aquela amnésia profunda. Mas uma coisa é o seguinte: Jesus nos tirou de um passado terrível. E Ele nos trouxe para um lugar de alegria, para um lugar de paz, para um lugar, irmãos, que é na presença dEle. Quantos de nós
Quantos não estão aí hoje afastados do caminho do Senhor? Porque voltaram para trás. Mas Jesus é tão bom que ele vai lá, depois do homem negar, depois do homem falar um monte de besteira, ele vai lá e fala: Pedro, bora, me segue de novo. Jesus buscou ele lá onde ele estava. E Jesus nesta manhã está buscando pessoas. Nessa manhã Jesus ele está renovando a aliança com pessoas. Essa manhã Jesus está renovando laços. Amém, queridos? Porque quando Jesus chamou Pedro, é porque Deus tinha um propósito lindo para a vida de Pedro. Quando Jesus te chamou, é porque Ele tem um propósito grande para a sua vida. Ele tem algo lindo para a sua vida. Às vezes a gente é ansioso, agoniado, quer que tudo aconteça, mas existe um processo. Pedro já estava com 3 anos com Jesus e ele ainda estava naquele processo. Quantos de nós aqui ainda não vivemos, já recebemos promessa, mas a verdade é que se você recebeu uma promessa vinda de Deus, creia nisso, querido, ela vai acontecer no devido tempo, mas existe um se. Você precisa de uma oposição, de uma postura. Nós precisamos de nos posicionar para que as coisas de Deus aconteçam. Então Pedro estava andando para trás, mesmo perto de Jesus. E de repente Jesus vai lá e resgata ele. Fala: vamos, filho, sai daí, eu te chamei, eu já te tirei daí. Eu já te tirei do lugar onde você está. Por que você está voltando para trás? Eu já te tirei dessa posição. E aí ele anda com Jesus novamente. Jesus lá já no começo de Atos, no começo de Atos, Jesus ele pega e fala para os seus discípulos: olha, vocês ficam aqui em Jerusalém, tá? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava num processo de maturidade espiritual, irmãos. Quem aqui acha que está nesse processo? E eu acho lindo porque aquele Pedro que fazia o que queria, era todo impetuoso até com Jesus, a ponto até de repreendê-lo. Quando Jesus pega e fala: olha, vocês ficam aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele, naquele momento, ele se posicionou. A partir daquele momento, ele começou a ouvir aquilo que Jesus estava falando. Você sabe aquelas pessoas que querem falar muito, pouco ouve? Pedro era dessa forma. Achava que sabia tudo. Tem muitas pessoas que elas não dão lugar para o aprendizado porque elas acham que já sabem demais. Tem muitas pessoas que não aprendem mais na vida porque elas acham que sabem tudo. E Pedro agora então ele começa a se pôr na posição de ouvir, de atender, de obedecer, de respeitar aquilo que Jesus estava trazendo sobre a sua vida. E aí ele e os outros discípulos começam a viver aquele momento maravilhoso. O Senhor Jesus ele vai, ele sobe aos céus. E a Bíblia diz que eles começaram agora a fazer tudo juntos. Eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a Deus. Eles começaram a viver uma vida como uma igreja, juntos ali, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, esperando em Deus. Sabe o que Pedro, sabe o que eu entendo? A Bíblia não vai falar sobre isso, mas eu entendo que Pedro olhou para trás, pastor. E ele falou assim: olha, eu já fiz isso uma vez, eu já desobedeci o Senhor uma vez, eu já bati de frente com o Senhor uma vez, eu não vou fazer isso de novo. Você falou que é para mim ficar em Jerusalém, eu vou ficar em Jerusalém. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus quer que você fique na posição. Deus quer que você permaneça. E a igreja se perseguida, os irmãos estavam escondidos com medo dos judeus, eles estavam sendo perseguidos. Tinha circunstâncias para eles voltar para onde está, esquecer Jesus e viver a vida deles. Só que eles não quiseram saber daquilo porque eles tinham experiência com o Senhor. Pedro tinha vivido uma grande experiência com o Senhor, desobedecer a Deus e quebrar a cara. Porque quem desobedece a Deus só quebra a cara. Posso dizer uma coisa para você? Deus, Deus, Ele não está preocupado com o que nós gostamos ou deixamos de gostar. Como Deus é tão bom que Ele é misericordioso, Ele nos abençoa. Sim ou não, irmãos? Sim. Abençoa. Mas Deus tem compromisso com a palavra dEle, gente. O compromisso de Deus é com a palavra dEle. Então, enquanto Pedro não reconheceu que ele precisava parar e ouvir mais, atender mais o que Deus tinha para trazer para a vida dele, ele não começou a desenvolver, ele não começou a ter maturidade espiritual.
espiritual. E a gente só cresce quando a gente entende. E aí o próprio Jesus fala para ele: ô Pedro, pelo amor, quando ele repreende ele lá, para trás de mim, Satanás, você só entende as coisas da carne. Você não entende as coisas que vêm de Deus. E sabe o que eu entendo aqui? A Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, que existe uma batalha. E sabe o que mais que eu entendo aqui? Que se nós investirmos na carne, nós vamos entender muito da carne. Mas se nós começarmos a investir no Espírito, Aleluia. nós vamos conseguir compreender mais a linguagem de Deus. Para você entender mais sobre Deus, para você entender mais o que Deus está falando e acerca das coisas que Ele traz para você, você precisa entender a linguagem de Deus. E para entender a linguagem de Deus, não tem como entender se eu não for espiritual. Você está entendendo a importância da igreja, a nossa importância de sermos espirituais, de olharmos para... Existem coisas naturais que acontecem no sistema, sim, mas nós temos que entender que existe uma luta, existe uma guerra, uma batalha espiritual, e o diabo ele tem uma sede na sua vida, e você não pode olhar tudo meramente como algo carnal e tentar resolver tudo de uma forma carnal, uma forma natural. E Jesus ele fala isso para Pedro. Em um momento Jesus fala isso para Pedro, em outro momento Jesus pega e olha para Pedro, imagina ele olhando para aqueles discípulos e alegre de ver eles na posição que Deus os colocou. E você sabe o que é mais interessante? Todo mundo sabe qual é a posição que tem que estar. Todo mundo, o pastor chega aqui, a gente prega, a gente orienta, mas a realidade é que todo cristão sabe a posição que está e sabe se ela está errada ou não. Às vezes esse Pedro tenta gritar dentro de nós para bater de frente com Jesus, com a vontade de Deus. Isso nos impede de crescer espiritualmente. Isso nos impede de ouvir de uma forma mais nítida a voz de Deus. E Deus quer falar com a sua igreja. Deus quer falar com o seu povo. Deus quer trazer com esse grande avivamento. Não é para amanhã, é para hoje. É para os dias de hoje. Mas o cristão precisa ser espiritual para compreender o que Deus tem dito. Aleluia. Existe um antropocentrismo de tentar colocar o homem no centro de tudo. Mas, irmãos, quem está no centro de tudo é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele entregou a sua vida por nós. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Morreu por nós. Irmãos, não se incomodem com esse som aqui não. Vou deixar ele quieto aqui, porque senão vou ficar a vida todinha julgando esse negócio aqui. Ai, que agonia. É a febre, eu estou bem doente, os irmãos estão percebendo, né? Até pensei em ligar para a pastor, falei, não ligar não. Vamos deixar quieto, vamos lá. Em nome de Jesus. E aí a gente entra com uma fase da vida de Pedro que ela é linda demais. Eles ficaram esperando aquilo, a promessa de Jesus. Qual é a promessa de Jesus? Ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, o orientador. Você sabe o que é o mais lindo? Porque esse Espírito Santo está aqui nessa manhã. O mais lindo é que o Espírito Santo de Deus ele plana nesse lugar nos nossos corações. Ele está aqui nessa manhã. Isso é lindo para nós, irmãos. É chamado até um menino para me ajudar aqui, fazendo um fundinho aqui, para abençoar. E aí, a partir daquele momento, eles estavam todos reunidos, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles eram mais ou menos, pastor, 120 irmãos reunidos, orando, ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, vivendo em comunhão. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo ele não opera em qualquer lugar, de qualquer forma. Verdade. Existe uma circunstância, existe uma situação que você tem que estar, uma posição, para haver aquele derramar. Eles estavam todos reunidos, no mesmo lugar, vivendo em comunhão, no partir do pão, buscando o Senhor, servindo o Senhor. Amém? Amém. Em oração, com medo, mas estavam reunidos, com um propósito. Eles eram unânimes, eles tinham um propósito. A igreja do Senhor precisa se unir, a igreja do Senhor precisa viver como corpo.
Verdade. Nós não somos individuais, nós não somos corpos individuais, mas nós somos membros de um só. Aquele Pedro então que era impetuoso, começou a passar por um estágio de arrependimento, de transformação, e agora ele começa a crescer espiritualmente, ele começa a dar ouvido à voz de Deus. Lá em 2 Crônicas vai dizer o seguinte: que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei. Sabe o que eu acho lindo nisso tudo que nós estamos falando aqui? Porque por mais que hoje a gente olhe, a gente acha que a igreja precisa melhorar, a gente entende que Jesus ele pode fazer isso. A gente entende que Deus pode sarar essa nação. A gente entende que Deus pode sarar famílias que estão destruídas. A gente entende que Deus pode pegar aquele que está lá na bagaceira, está lá no fracasso, na derrota. E Deus pode levantá-lo. Aquele que está no lugar de vergonha. Pedro agora está no lugar de vergonha, estava em um lugar de vergonha. E ele começa a se arrepender. Isso começa a cumprir na vida dele. E agora Pedro começa a ser sarado. Pedro começa a ser sarado, curado daquele homem que ele era. Daquele homem impetuoso, daquele homem agoniado, daquele homem que não fazia as coisas sem pensar. Quantas coisas que a gente não faz sem pensar, sem orar, e orando ao Senhor, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre eles. Veio sobre eles um grande revestimento. Veio sobre eles o nosso amigo, nosso doce amigo, Consolador, Espírito Santo. E ele já tinha vivido com Jesus e agora ele tem o segundo encontro agora com o Espírito Santo de Deus. Não só ele, mas todos aqueles apóstolos são tomados e começam a falar em línguas diferentes. E começam ali a sentir o poder de Deus sobre a sua vida. Ei, eu não sei como está a sua vida espiritual hoje, mas uma coisa eu sei: a posição que nós nos colocarmos pode nos levar a algo muito maior, algo que nós não vivemos ainda. Você acredita nisso nessa manhã? Que Deus ainda tem uma experiência muito além do que todas que você já viveu? Ah, mas eu já fui cheio, já vi milagre, já vi, mas Deus tem muito maior. É progressiva a nossa intimidade. O nível espiritual ele é progressivo e ele depende do nosso posicionamento. Ele depende da nossa entrega. Agora eles estavam dispostos mais a ouvir, a obedecer, a se entregar. E Deus libera aquele dia tão maravilhoso sobre a vida deles. O dia de Pentecostes. Onde todos foram cheios. A palavra de Deus diz que todos foram cheios. Meu Deus, irmãos, com o que a gente vê o diabo tentando trazer uma frieza espiritual e as pessoas se contentarem em estar frios e serem frios espiritualmente. Como é bom ser cheio do Espírito Santo, como é bom falar em línguas, como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom ver o derramamento do Senhor. E agora aquele Pedro, sabe aquele Pedro? Aquele que negou 3 vezes. Sabe o que eu acho interessante antes de eu entrar nessa parte, pastor? Porque, olha só, eu estava pensando, pela manhã agora, o Espírito Santo falou comigo. Quantas vezes que ele negou? 3 vezes. 3 vezes, né? Tem uma parte onde Jesus ele volta e ele se encontra com seus discípulos. E quando ele se encontra com seus discípulos, ele vai bater um papo com Pedro. E ele começa a falar: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala: eu sou salvo contigo. Aí Jesus para, olha para ele novamente e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pela 3ª vez, o Senhor pergunta para ele e fala: Pedro, tu me amas? Ele ficou triste. Mas eu não sei se você percebeu. O antigo Pedro negava Jesus 3 vezes. O novo Pedro
ele declara o seu amor por Jesus. Aqui eu vejo que Deus ele tira aquele Pedro do estágio de vergonha. E com os mesmos lábios que outrora ele declarava que não conhecia Jesus, agora em um momento diferente da sua vida, em um estágio espiritual mais elevado, em uma maturidade espiritual, ele declara. E aí Jesus vira para ele: então, cuida do que é meu. Cuida das minhas ovelhas. Jesus está mostrando para Pedro o que é importante. Jesus está querendo dizer que aquelas vidas são importantes e que agora, onde Deus colocaria ele, que o estágio que ele viveria era cuidando daquilo que era importante para Deus. E Deus não nega, e Pedro não nega isso. Irmãos, é tão lindo, porque quando vem o batismo ali, vem o dia de Pentecostes, é aquela coisa tão maravilhosa. Aquele Pedro que negava, aquele Pedro que era aquele Pedro, agora ele começa, alguém vira lá, depois do dia de Pentecostes, começa lá naquele dia, vira e fala: eles estão bêbados, eles estão embriagados, povo doido, está tudo embriagado aí. Aí Pedro ele abre a boca, ele não queria saber se tinha fariseu, ele não queria saber se tinha mulher que tinha perguntado antes, ele não queria saber quem estava lá. Ele abre a boca naquele momento e ele começa a declarar: aquele Jesus que vocês não mataram, que vocês crucificaram. E ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Ele começa a falar, ele começa a proclamar Jesus para aquelas pessoas. Ele começa a levar o amor de Jesus para aquelas pessoas. Ele começa a falar de uma forma, com uma autoridade vinda de Deus, porque agora ele tinha sido revestido. Agora ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, de uma maneira tal que os lábios dele não estavam preocupados com quem estava ouvindo ou não. Ele queria era demonstrar para todos. Ele estava querendo mais do que tudo provar para Jesus que ele amava, cuidando das pessoas. E aí, você sabe o que aconteceu? No final do discurso, aquele povo: e aí, o que a gente faz? Depois de ter ouvido Pedro com tanta autoridade, com tanta eloquência, de uma forma que eles nunca ouviram antes, tão maduro espiritualmente, tão cheio do Espírito, tão cheio da presença, porque é isso que o Espírito Santo torna em nós. Ele nos torna pessoas melhores, pessoas aptas, pessoas capazes de fazer coisas que carnalmente a gente não tem condição de fazer. Você quer ver milagres, você quer ver Deus te usar? Ei, se põe na posição que Deus quer. Deus quer usar, não é só Pedro não é só Paulo não. Deus quer usar você que está aqui nessa manhã, e Ele quer te encher. Ele quer te encontrar numa posição para te usar. Não é de qualquer jeito. Irmãos, mas eu não vim lá do Pedregal para poder vir. Pessoal, não. Eu vim trazer aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. Eu vim trazer o que Deus tem para nós essa manhã. Irmãos, e olha só o que aconteceu. Então, de repente, aquele Pedro, pastor, ele começa a defender o nome de Cristo. O Pedro que levou Cristo, agora ele começa a defender. Começa a falar ousadamente do nome de Cristo. Usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitar pessoas aqui. Tem pessoas que têm timidez, que não conseguem falar, mas quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Do pastor ungido é isso. Glória a Deus. É a febre, irmãos. Quando ele cala a boca, aquelas pessoas ficaram curiosas, elas foram entusiasmadas por aquele discurso que foi impulsionado pelo Espírito, porque quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo. Agora ele tem o Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala, nada acontece. Precisa do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo. E Pedro agora tem. E aí, quando ele cala a boca, o que nós precisamos fazer? Olha, aquele que confessar e for batizado, ele começa a falar isso, irmãos. E aquelas pessoas, elas se dispuseram naquele dia, de 120 foi para 3.000. De 120 foi para 3.000. Aquele Pedro que não sabia nem falar direito, falava só para se amostrar, agora ele está sendo usado ousadamente. Em outra situação, ele estava batendo, foi dar uma passeada, chegou na porta do templo, tem lá um mendigo lá,
camarada todo atrofiado. E aí o camarada dá uma moeda. Ele vira, olha quem é esse Pedro agora. Olha quem é esse Pedro agora. Ele vira e fala, olha, eu não tenho dinheiro não. Mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu estou querendo dizer? O que eu tenho é muito maior do que dinheiro. Aleluia. Quer dizer para você que o que você tem é muito maior do que os seus dons. O que você tem, o que está em nós hoje é muito maior do que esse mundo pode nos oferecer. O que nós temos é muito maior, irmãos. É muito maior. E aí Pedro, ele gera agora, ele tem algo especial. Ele recebeu algo especial, ele queria dividir aquilo com alguém. Ele está entusiasmado, ele está cheio. Ele começa a colocar isso para fora. E ele fala, em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. E aquele homem, naquele mesmo momento, já levantou pulando. E as pessoas não entendiam. Não compreendiam o que estava acontecendo. Começaram a conversar de novo e falar. Porque aquilo causou espanto na cidade. E Pedro, ousadamente, mais uma vez, abriu a sua boca e começou a clamar. Começou a falar para as pessoas em nome de quem que ele estava ali. Por que aquilo tinha acontecido. E no final de tudo, já não era mais 3.000, agora eram 5.000 pessoas. 120, 3.000, 5.000. Foi Pedro? Não, foi a posição que Pedro se colocou. E aí entrou algo maior nele. Entrou uma virtude poderosa nele, o capacitado a falar. Mas eu não sei o que eu vou dizer. Eu estou na faculdade e fico com vergonha, não sei o que vai dizer. Põe na posição que o Espírito Santo vai te usar. Mas eu não sei como se resolver. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar. O avivamento, ele vem do arrependimento. Quando tem o arrependimento, Deus consequentemente, um verdadeiro arrependimento, e a busca, e se inserir, buscar mesmo, aí Deus vai gerando arrependimento sobre a vida das pessoas. O avivamento. E o avivamento, ele traz essas coisas. Ele traz milagres, ele traz poder, ele traz cura, ele traz renovo. E aqui eu quero fechar dizendo uma coisa. Aquele homem, irmãos, aquele que um momento Jesus falou que ele estava sendo usado pelo diabo, a palavra de Deus diz que traziam doentes de todos os lugares e colocavam no meio do caminho, e ele ia passando, e onde ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Você entende o que aconteceu aqui? O amadurecimento espiritual do qual nós precisamos. A gente viu que Pedro teve que abandonar o velho eu dele, teve que abandonar tantas coisas. Eu não sei a qual nível você quer chegar. Eu não sei o que você quer viver de Deus nessa manhã, mas eu quero dizer para você que não existe um limite. Deus, ele é ilimitado no que ele pode gerar sobre a sua vida. Se Deus quiser, irmão, se você estiver na posição, e Deus pode te usar de uma forma sobrenatural. Você pode pôr a mão na cabeça de alguém, ela pode ser curada. Então nós precisamos estar o quê? Prontos para receber. Prontos para receber aquilo que é de excelência de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ia procurar os discípulos, colocar alguém para tomar conta das coisas de Deus, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, não vamos nos contentar com um pouco de Deus. Não, porque eu tenho o Espírito Santo. Uma vez no ano eu falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo. E às vezes as nossas atitudes, irmãos, as nossas atitudes, elas são de quem não conhece. E aí, sabe o que eu acho mais interessante? Pedro continuou, às vezes ele ainda deu um vacilo lá depois. Só que as atitudes de Pedro, aquilo que Pedro fazia, usado no Espírito, era muito mais excelente. Abafava. Teve um momento que o próprio Paulo tem que repreender ele. Mas as atitudes dele eram muito melhores agora. Porque agora eu tinha algo que vinha de Deus para a sua vida. Amém? Irmãos, eu deixo essa palavra, acho que até já me estendeu. Que Deus abençoe, eu me estendi, que Deus abençoe a vida de vocês. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer para vocês, maturidade espiritual. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, através da sua vida. Mas procure por maturidade espiritual. Procure ser diferente. Deixe para trás aquele homem, aquela velha mulher. Deixe para trás. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo através de você. Deus quer mudar a sua história e através de você mudar a história de quem está à sua volta. Aleluia.
É isso que aconteceu na vida de Pedro. Ele cresceu, ele teve maturidade espiritual. E quando isso acontece, irmãos, isso espelha, isso derrama, isso transborda. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenderam hoje? Glória a Deus. Pregando hoje, você aprendeu hoje? Eu quero saber, nós estamos alguns visitantes, e a minha função eclesiástica assim eu faço. Se tem alguém que gostaria de mudar a sua vida, o que é mudar a vida? É você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma mudança de vida, né? Todos nós que somos crentes evangélicos, um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não por obrigação, mas porque sentiu no coração. É uma mudança de vida. A vida é completamente diferente do que era antes. Então, diz a palavra em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 11, se condicional, né? Se condicional. Os professores de português aí sabem. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo para quê? Para a vida eterna. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, que a Bíblia, ela diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus. Então, se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante o braço, que nós vamos orar por você, vamos estar intercedendo por você, pela sua mudança de vida. Amém? Quer aceitar Jesus? Glória. Vem cá. Aleluia! Bênção, né? Tocou teu coração? Muito. Ficou muito alegre. Vou chamar a pastora Luz. Que bênção. Gente, que maravilha, que alegria. Glória a Deus. Recebe já um abraço aqui. Se tiver mais alguém ou que já teve no caminho Glória a de Jesus Deus. e quer reconciliar, Vamos ficar de pé, igreja? ela, momento. O microfone aqui para ela, por favor. Levante as suas mãos. Agora eu entendi, Deus trouxe uma palavra para ela, né? Um dom do conhecimento, usando o pastor, falando que Deus está fazendo algo no coração dela. Olha o que Deus estava preparando na vida dela, amém, igreja? Você vai dar glória a Deus aí? Tremendamente, glória a Deus. Que bênção a primeira vez que você vem aqui. Primeira vez. Primeira vez que você vem numa igreja evangélica também. Primeira vez. Hoje é um dia muito especial para você mesmo. Aleluia! É um dia que você vai tomar uma decisão para receber Jesus no seu coração, para praticar tudo aquilo que o pastor falou hoje, para ser usado pelo Senhor. E aceitar Jesus é receber o próprio Cristo dentro do seu coração. Ele vai habitar dentro de você e vai repousar sobre você. Você vai aprender e não vai repousar que nem Pedro não, tá? 3 vezes não. Vai ter tempo para isso não. Tá bom? Em nome de Jesus. Tá bom? Você vai realmente entrar. Aliás, você já está na obediência. Porque o pastor fez o apelo e você ouviu o chamado de Jesus na tua vida. E hoje é o dia que o Senhor te escolheu para andar com Ele. Amém? Amém. Então você vai repetir assim comigo, dizendo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vocês levantem as mãos, irmãos. Use a mão de vocês. Sejam maduros hoje, em nome de Jesus. Nessa manhã, Nessa manhã, eu ouvi a voz de Jesus. eu ouvi a voz de Jesus. E estou obedecendo o chamado. Estou obedecendo ao chamado. Jesus, Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida, no meu coração. no meu coração. Porque eu quero tudo novo. Porque eu quero tudo novo. Porque eu creio Porque eu creio que Jesus que Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Salvador é o Salvador e o libertador da minha vida.
e o libertador da minha vida. E eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E a partir de agora, E a partir de agora, eu quero pedir perdão eu quero pedir por perdão todos esses anos por todos esses anos que eu não estava na Tua presença. que eu não estava na Tua presença. Quero pedir perdão Quero pedir perdão por todos os meus pecados. por todos os meus pecados. E se fiz algo E se fiz algo que eu não conhecia que eu não conhecia, por causa da Tua palavra, por causa da Tua palavra, eu peço perdão também. eu peço perdão também. Se eu ofendi pessoas Se eu ofendi pessoas com as minhas atitudes, com as minhas atitudes, eu peço perdão. eu peço perdão. E aquelas pessoas E aquelas pessoas que durante toda a minha vida que durante toda a minha vida me magoaram, me magoaram, me ofenderam me ofenderam por palavras, por palavras, por atitudes, por atitudes, hoje hoje eu libero perdão para todas elas. eu libero perdão para todas elas. Se eu fiz algum pacto Se eu fiz algum pacto de forma inconsciente, de forma inconsciente, ou por não saber a Tua palavra, por não saber a Tua palavra, hoje hoje eu renuncio eu renuncio em nome de Jesus em nome de Jesus e peço perdão e peço perdão pela ignorância. pela ignorância. Mas a partir de hoje, Mas a partir de eu hoje recebo Jesus, eu recebo o Jesus, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é a luz que é a luz que vai me conduzir que vai me conduzir todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Obrigada, Jesus, Obrigado, Jesus, já pela Tua palavra já pela Tua palavra e pelo Teu perdão. e pelo Teu perdão. Eu recebo o Teu perdão agora, Eu recebo o Teu perdão agora. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora tu fecha teus olhos. Igreja com as mãos levantadas. Abençoa, é uma alma para o Senhor. O amor de Deus alcançou ela hoje. O amor de Deus a trouxe para este lugar. Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode aplaudir Jesus. É o Espírito que a trouxe, amado. É o Espírito Santo que trouxe, ouvindo o nosso clamor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou orar por você, o teu nome inteiro. Luísa Nardeg. Anote aí, tá? Amém? Fecha teus olhos agora, nós vamos orar por você. Pai querido, eis aqui a tua filha, Pai, é Luísa, que agora tem um nome escrito no livro do Cordeiro. Não é somente, Pai amado, na terra, no cartório, mas agora, Senhor, é uma nova certidão, uma certidão espiritual, escrita agora com as tuas mãos, Pai, no livro do Cordeiro, para toda a eternidade, Pai. E, Senhor, perdoa todos os pecados cometidos até o dia de hoje, e lança no vale do esquecimento, Pai, para nunca mais ser lembrado. E a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, ela passará a caminhar contigo todos os dias, Pai. Fortalece a tua filha, que ela possa aprender mais de ti, que ela possa, Espírito Santo, congregar, Senhor Deus, cumprir todos os caminhos, os preceitos e a doutrina, para que ela venha dar fruto como Pedro deu, Pai. Ele aprendeu, ele cresceu, ele passou pelo processo, ele se arrependeu, ele se converteu, e ele pôde, Senhor Deus, ser usado pelo teu Espírito, Pai. Que a tua filha também nesta manhã, abra tuas mãos, possa receber o poder do teu Espírito Santo, o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo de Deus, e ser revestida, Pai amado, pelo teu poder, Pai. Que ela seja batizada nas águas, mas batizada com o dom do Espírito Santo, com o revestimento do alto, para fazer a tua obra com poder, com glória, honrando o Senhor todos os dias da vida dela. Eu te abençoo, Luísa, em nome do Pai e a igreja toda, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo jugo que estava sobre a tua vida, jugo espiritual, hoje foi quebrado. Hoje foi quebrado. Em nome de Jesus.
E você a recebe agora, o jugo suave de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fale para a igreja o que é que você está sentindo. Libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui criada numa igreja católica. Meu pai é muito católico, os meus pais são frequentadores da igreja católica. Mas nos últimos meses, nos últimos anos, eu tenho recebido a palavra de Deus de uma maneira diferente através da Célia. A Nelicéia é uma grande amiga e ela começou todo esse processo de me chamar para vir aqui. Eu relutei algum tempo, em relação a vir mesmo, meus pais católicos, aquela celeuma interna, mas me rendi. Vim a primeira vez, na verdade, com meu filho, que se chama Pedro. E o meu marido, mas ficamos pouco tempo, ele estava doentinho, eu não consegui terminar o culto. E hoje, ontem eu mandei mensagem para a Célia e falei: Célia, eu quero ir amanhã. E tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Essa decisão é uma decisão para você caminhar. E acho que a maturidade espiritual falada pelo pastor me pegou muito mesmo. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E agradecer a todos vocês. Irmãos, vem dar um abraço na Luísa, por favor. Corpo diaconal, pastora. Saia do seu lugar, dê um abraço nela. Vamos acolher com amor, com carinho. Acolhimento, depois desce. Acolhimento é importante. Estamos acolhendo as pessoas que vêm para o reino de Deus. Amém? Seja bem-vindo no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Bênção, né? Aleluia, que bênção. Quando Deus toca. Quando o Espírito Santo, Deus toca. Aleluia. Toca no coração das pessoas. Toca antes de vir para o culto. Toca o dia antes, toca uma semana antes. E aí você vem para a igreja com muita alegria, com muita felicidade. Porque eu vou descer com ela. Deus faz uma grande obra na vida de vocês. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar? Hoje é o dia. Amém? Oi, já veio. Dá um beijo só. Glória, 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 glória. Ela vai descer agora com a diaconisa Kênia para preencher uma ficha lá. O acolhimento da igreja é muito importante, nós acolhemos as pessoas. As pessoas que vêm para a igreja precisam do nosso acolhimento. Receber bem as pessoas, com carinho, com amor. Amém, igreja? Aleluia! Pode sentar só um minutinho que eu já vou encerrar. Pode sentar, pode sentar. Teremos culto na próxima quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas. Vamos ter um culto muito abençoado também. E terça-feira nós estaremos aqui, vai ter o discipulado 1 e 2. E eu vou estar fazendo um trabalho de oração na terça-feira. Terça-feira eu vou estar orando aqui com vocês. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga um aleluia. Aleluia. E aquela mocinha lá que veio
Você é católica, apostólica, romana, não é crente? Como? Eu estou ouvindo. Evangélico. Já falou em línguas? Vai falar em breve. Aleluia, Jesus. É o dom do Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, versículo 1 e 4. Vai falar em breve. Se dedica um pouco mais à área evangélica, à área de Deus, e o Espírito Santo vai te tomar. Falta pouco. Não fica com medo. Tem só o Espírito Santo aqui, faz o que tem que fazer comigo. Procura sentar quando tiver louvor nas primeiras cadeiras, porque a unção vem do púlpito para frente, né? Então, quando você sentar aqui, você vai ter um impacto maior. E no bater você começa a falar em línguas. É natural. Tá bom? Deu para entender? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Culto muito abençoado mesmo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer esse culto de hoje. Muito obrigado. O que o Senhor está fazendo não terminou ainda nessa manhã. Obrigado pelas irmãs da porta, as introdutoras, o irmão que está cuidando também da segurança da igreja. Muito obrigado pela equipe de louvor. Muito obrigado também, Senhor, pelo Data Show, pelas irmãs ali que cuidaram, parte de som. Muito obrigado quem está gravando também. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Nós estamos felizes de ver alguns irmãos e irmãs que a gente não via há um tempo. Estamos muito felizes de estarem conosco novamente. Abençoe a moça que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E que o Senhor não tenhamos um mês abençoado. Vai ser um mês muito abençoado. Diga para o seu vizinho, vai ser a partir de hoje. Um mês muito abençoado. Diga de novo, a partir de agora. Este mês de novembro vai ser um mês de muitas bênçãos. Deus, Espírito Santo, vai derramar muitas bênçãos sobre nós, a igreja. Muitas novidades. Amém? Senhor, obrigado pela pregação do pastor, que foi uma bênção. Anderson, muito obrigado pela esposa dele, pastor Alexandre também. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Agradecemos também os nossos convidados que vieram hoje. Alegria em recebê-los, voltem sempre. E leva-nos agora para os nossos lares debaixo de paz e de toda segurança, em nome de Jesus. Amém? E assim nós pedimos, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Diga para o seu vizinho, será um mês muito abençoado. Amém. Vamos dar o nosso brado de vitória. Vitória do Senhor, vitória do Senhor, vitória do Senhor. Dê um abraço ao seu vizinho, diga Deus te abençoe. A você de casa, muito obrigado pela presença. E sejam todos abençoados e curados de doenças e enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, pastor.